Olá, amigos do Brasil Verdade, estamos uma vez mais com vocês nesse sábado. Esse sábado que você pretende sair um pouco, mas você pode sair um pouco mais tarde. As baladas começam depois das 10. Vocês vão ficar conosco aqui até as 8 horas, aí você se arruma direitinho e vai curtir o seu sábado. Mas antes disso, nós temos que ter a nossa conversa semanal aqui pela Rede Brasil de televisão, que já está ocupando quase 80% do território nacional. Olha, nós viemos para incomodar. Bom, o assunto que incomodou a todos, o assunto que tomou conta do Brasil, claro, foi o julgamento do recurso do ex-presidente Lula. Erradamente, muita gente diz, o julgamento do Lula. Não, não foi o julgamento do Lula. Foi o julgamento do recurso interposto à sentença já havida, tá? na qual ele foi condenado a 9 anos e 6 meses pelo juiz Sérgio Moro de Curitiba. Daí a defesa interpôs o seu recurso e o Tribunal Regional Federal número 4, que fica em Porto Alegre, julgou o recurso. Entenderam bem? E nesse julgamento, que sempre é um risco, a sentença que o juiz Moro determinou 9 anos e 6 meses, o tribunal entendeu que a dosimetria foi branda. Ou seja, reconsideraram a sentença e elevaram a pena para 12 anos e 1 mês. Isso agora está sacramentado. Mas ele pode apelar? Pode. Mas tem mais recursos? Tem. Mas, com o resultado de 3-0, como foi, não há mais o que se discutir com relação ao mérito, ao miolo da questão, se ele é culpado, se ele não é culpado. Isso não se cogita mais. Já está perpetrada a sentença. O que pode ser o chamado embargos declaratórios ficou uma dúvida, uma palavra, alguma coisa do acórdão, mas a pena é imutável. Ocorre o seguinte, se tivesse sido, por exemplo, 2-1, eles poderiam interpor os embargos infringentes, que daria oportunidade a um novo julgamento, aí sim, com possibilidade de entrar no mérito. Mas essa hipótese está descartada. De qualquer forma, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que nenhum ser humano, nas suas condições normais, emocionais, pode se regozijar de alguém apenado. Alguém que tenha caído sobre ele uma desgraça. Principalmente no caso do senhor Lula. Eu respeito a opinião daqueles que têm ódio. Pode ter, eu não concordo com isso. Eu não tenho nenhum ódio com relação à figura do ex-presidente. Muito pelo contrário. Chegou a um ponto que todos nós admirávamos. Um garoto retirante do Nordeste que chegou à presidência da República. Só 2 casos no mundo. O Walesa, né? Era o nome dele. E o Lula. Ele era uma figura internacional. O mundo todo aplaudiu. Mas, vamos um pouquinho na história, na trajetória de vida do ex-presidente Lula. Em 1945, Luiz Inácio da Silva nasce em Garanhuns, em Pernambuco, e vai com a família para o Guarujá. 3 anos depois, ele se muda para São Paulo. 30 anos depois, Lula é eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e reeleito em 1978, quando organiza as primeiras greves do ABC durante a ditadura militar. Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. Em 1980, o PT é fundado e Lula vira presidente com 70% dos votos. Em 1986, a sigla elegeu 16 deputados federais e entre eles estava Lula, como o mais votado do país com 600 mil votos.
Em 1989, quando Lula concorreu à presidência da República pela primeira vez, foi derrotado por Fernando Collor. 3 anos depois, em 1992, ele articula a abertura de um processo de impeachment de Collor. Não, o que essa reunião definiu foi muito importante, porque essa reunião definiu que a partir de agora nós não vamos mais fazer reunião de oposição para discutir a questão do impeachment. Nós vamos fazer uma reunião aberta a todos os parlamentares favoráveis ao impeachment e a todos os partidos políticos. Lula volta a perder a eleição à presidência da República, mas desta vez para Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Primeiro que é natural, porque estamos em duas frontes de números diferentes. Agora, em 1998, Lula volta a perder, mas desta vez no segundo turno para Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2002, pela primeira vez, Lula se torna presidente da República em eleição contra José Serra, do PSDB. Com a carta ao povo brasileiro, o PT afirma compromisso com uma política econômica ortodoxa. Que eu sou a única possibilidade que o Brasil tem de construir um pacto social, juntando o que existe de mais importante no empresariado brasileiro, nos trabalhadores brasileiros, com o governo, para a gente estabelecer, inclusive, planos de metas para que as coisas possam acontecer no Brasil. Em 2006, Lula é reeleito com 60,8% dos votos. Em 2014, a Polícia Federal deflagra a Operação Lava Jato, onde descobre um esquema bilionário de desvios na Petrobras. Mas é em 2016 que o nome de Lula circula na mídia, ao tornar-se alvo de suspeitas envolvendo um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá. Em discurso, Lula solta a possibilidade de o triplex ser dele. Que eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. A suspeita sobre Lula levou a então presidente Dilma Rousseff a nomeá-lo ministro da Casa Civil. Para evitar a nomeação, o PSDB e o PPS moveram mandado de segurança para suspender por desvio de finalidade, alegando que Lula tinha como objetivo sair da competência de Sérgio Moro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acatou o pedido e Lula perdeu o cargo. A intenção de nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil é intervir no exercício do Poder Judiciário. Em meio às investigações de Lula, morre aos 66 anos sua esposa Marisa Letícia, vítima de um AVC. No mesmo ano, o ex-presidente presta depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, e nega o envolvimento em atos ilícitos. Mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento. E nunca mais eu conversei com o Léo sobre o apartamento. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com base na lei da ficha limpa, a decisão dificulta a candidatura de Lula à presidência da República nas eleições de 2018. O petista depende agora de uma série de recursos no próprio TRF4 ou em tribunais superiores para ser elegível em outubro. Lula ainda não deve ser preso. Em suas manifestações, os desembargadores deixaram claro que a pena só vai começar a ser executada, ter início de fato, depois que esgotarem todos os recursos possíveis na própria corte. Eu acredito que até metade do primeiro governo, até que ele se saiu bem. Se saiu bem, sim. Claro, com algumas imperfeições, e é natural que seja. A partir daí, lamentavelmente, com toda essa trajetória que vocês viram, lamentavelmente, ele começou a decair. E por quê? Muita gente, sem partidarismo, por favor. Petistas, não petistas, nada de partidarismo. O que ocorreu com o Lula para dar essa desbancada que deu o governo Lula? Porque para se sustentar no poder, alguém que, como vocês viram, saiu lá de Pernambuco e ganhou todo esse espaço político. Para se sustentar no poder, ele teve que vender a alma ao diabo. Ele teve que vender a alma para Sarney. Ele teve que vender a alma para o Cunha. Ele teve que vender a alma para tanto o Collor, imagina, o seu arqui-inimigo daquela campanha, em que eles se xingavam até com coisas de baixo calão. Ele vendeu alma para o Maluf. O que mais?
Isso tudo para poder se sustentar no poder. E essas raposas velhas, como é que eles se sustentam no poder? Na velha máxima política que desgraçou esse país. Cada um deles indica um diretor de alguma estatal, de algum lugar, para poder usufruir e ganhar dinheiro. Para o partido e para eles próprios, como, aliás, brilhantemente no voto do relator do julgamento passado, ele disse isso, um pouco para o partido e um pouco para si próprio. Então ali ele desbancou. Ali ele conheceu o que é bom. Ele deixou de tomar a pinga 51 para o Ballantine 12. Aí que o cheiro da naftalina, ou melhor, do malte envelhecido, conquistou. Isso, é claro, é uma metáfora, uma brincadeira, mas proporcionalmente ele descobriu o que é bom. Ele, particularmente, muita gente poderá dizer aí, mas, o cara saiu da presidência da República, 2 vezes presidente da República, e sai com um sítiozinho e um triplex? Não, não é só isso. Existem 6 outros inquéritos em andamento, e mais do que isso, ninguém mais falou. O filho dele, o Lulinha, é um dos homens mais ricos dessa nação. E há 8 anos atrás ele trabalhava no zoológico de São Paulo recolhendo cocô de elefante. Então, aí está a coisa. A família toda se locupletou. Todo mundo sentiu o cheiro gostoso da naftalina. E todo mundo passou a agir dessa forma. Lula não foi condenado pelo sítio nem pelo triplex. Lula foi... Chega mais. Lula foi condenado pelo conjunto da obra. É isso que é bom se explicar. Mas cadê a escritura? Cadê a prova? Alguém que mata alguém, no caso de um homicídio, alguém fotografa a hora do homicídio? Ninguém tem essa prova. E, no entanto, é condenado a homicídio pelas circunstâncias, pelo arcabouço todo de provas, indícios que formam uma concepção. Ele foi condenado pelo conjunto da sua obra. Ele teve repercussão internacional. Só 2 operários chegaram ao poder. O Lech Walesa, vocês se lembram, da Polônia, que também não se deu bem, também passou pelo mesmo problema do Lula, e o Lula. Vamos ver a repercussão internacional, vamos lá. O espanhol El País, um dos mais influentes tanto na Espanha como na América Latina, será muito mais do que o julgamento de um dos líderes políticos mais populares do planeta. Para o Diário de Madrid, as circunstâncias políticas transformaram o acontecimento em um julgamento do passado mais recente e do futuro imediato do Brasil. O julgamento de Lula é a principal notícia internacional do Le Monde da França. Segundo o jornal francês, o futuro de Lula, figura mítica da política brasileira, foi julgado em um pequeno tribunal de Porto Alegre, a mesma cidade no extremo sul do Brasil que acompanhou o triunfo do ex-metalúrgico no primeiro Fórum Social Mundial, em 2003, pouco depois de sua vitória eleitoral. O site da rede britânica BBC, na versão em inglês, explica o cenário em torno do julgamento e chama a atenção para as consequências do resultado, explicando aos seus leitores que Lula lidera as pesquisas à eleição presidencial brasileira deste ano, apesar das acusações de corrupção. Uma matéria do americano The Washington Post destaca a fala de Lula a 15 mil apoiadores na capital gaúcha, para lembrar que o ex-presidente já foi um querido da esquerda global. Além disso, diz o jornal, o veredito do julgamento pode moldar a corrida presidencial de 2018, em uma nação exausta por sucessivos escândalos políticos. Aí vocês viram a repercussão internacional. Porque o Lula, quando assumiu, nossa, ele foi louvado pelo mundo todo, exatamente pela sua origem. Semelhante apenas, como eu disse, ao Lech Walesa da Polônia. Então ele é o segundo cara do mundo que saiu de uma condição humilde e se tornou presidente da maior nação da América do Sul. Bem, ontem, ou melhor,
essa semana, nós tivemos o julgamento que todo mundo parou para assistir. Eu queria me referir a 3 gratas surpresas. Os 3 desembargadores, cujos nomes já foram citados nas nossas gravações, que votaram aqui no TRF4. A qualidade, tá? Não vamos entrar no mérito, a qualidade, a postura, e são 3 jovens. Antigamente, quando a gente falava desembargador, você imaginava aquele velhinho, cabelo branco. Não. São jovens da mesma linha do Sérgio Moro. Todos são pós-graduados em ciências jurídicas. Eu vou fazer um parênteses. Você deve estar dizendo, mas que diferença do ministro Toffoli, não? O ministro Toffoli tomou bomba 2 vezes em concurso para a primeira instância. 2 vezes, não conseguiu passar. E, apesar de tudo, virou ministro. Não serviu, segundo os exames, para ser juiz de primeira instância, mas serviu para ser ministro da mais alta corte do país. É absurdo, absurdo. Aqueles 3 desembargadores jovens ali, são pós-graduados, são doutores, são professores em direito. Não entro no mérito, repito, da decisão de cada um, mas pela sua postura e pelo enunciado das suas sentenças. Muito, está de parabéns a Justiça Federal com essa demonstração de capacidade. Um deles, eu não vou citar nome para não incorrer em erro, nitidamente, ao proferir seu voto, estava constrangido. Eu tenho quase que certeza que um dia na vida ele foi petista e votou no Lula. Ele estava absolutamente constrangido. Mas teve que se ater à lei, aos ditames da lei, coisa que nem todo mundo está acostumado. E agora ficam a perguntar, mas ele não pode ser mais candidato? Mas é bom que vocês percebam o enunciado de uma das sentenças de um dos desembargadores que diz textualmente: deverá ser recolhido à prisão desde que esgotadas todas as possibilidades neste tribunal, no tribunal deles. Então, o máximo que vai poder acontecer, eu já falei 2 vezes, vou repetir, não pode ser mais embargos infringentes, que discute o mérito. Isso já não pode, porque foi 3-0 o resultado. Só pode o embargo de declaração, que não se discute o mérito, é só formalidades. Entenderam? E a partir disso, ele pode ser baseado em quê? Na lei do colarinho branco da inelegibilidade, o ficha limpa, vulgarmente chamado. Então ele pode sim. Agora, talvez, mês que vem, o rito é rápido desse tribunal, quem sabe até lá eles já julgaram, 1 mês depois, poderá haver, como diz a sentença, a prisão do senhor Lula, sim. Bem, nós vamos para um rápido comercial, não saiam daí, não me traiam, fiquem aí, eu volto já já.